Bom, essa super quarta que, que pustaria, né? Não pode nem ficar falando muita besteira, porque senão a gente é ban, sobe um banimento. Bolsa hoje caiu 0,52, principalmente depois da notícia. Teve uma reação bem forte de ponta 35, o mercado deu uma estressada ali, mas de qualquer forma a gente viu ele reagindo e não terminando tão pior quanto que o mercado está perdendo. É claro que o mercado lá fora deu uma despencada bem forte e a gente vai ver como isso vai impactar. Bom, fundos imobiliários começam agora a receberem olhos diferentes. Sabe aquele cara que é porra, sabe, tipo fim de festa? Às vezes tem as pessoas fim de festa, né? Sabe? A gente não quer usar o termo masculino ou feminino. Sei lá, então fim de festa. Você que é menina, você que é menino, olhou aquele negócio lá, você, cara, no normal da festa não pega, mas no fim da festa. A gente está no fim do ciclo de alta. O fundo imobiliário começa a ficar bem atrativo. O fim de festa começa a chegar. E é um cara que está crescendo pra caramba. Diogo, mas e essa inflação baixa? Cara, olha as taxas que esses meus amigos estão dando. Se a inflação for cair, esse spread que a gente tem, essa diferença, vai ser muito positivo e vai converter em dinheiro. Então vai aumentar. Ou seja, a maioria dos ativos estão derrubando o VP. O VP está cada vez pior. E a gente vai poder ver ativos com VP cada vez melhores, tá? E é essa a nossa esperança, expectativa. E é claro, a gente está muito feliz com isso, tá? Então, essa é o que a gente espera hoje, é justamente isso, tá? Então, assim, mercado mais animado, parou o ciclo de alta, vai começar a olhar para baixo. Começou o ciclo de baixo? Ainda não, mas o mercado vai fazer. Então, assim, por exemplo, para os meus amigos do GDI, todo mundo sabe, né? Para os meus amigos do CF, sabe que a gente foi muito reticente, a gente sempre acreditava numa baixa. Eu ainda acredito que vai voltar a cair, mas com esse fim do ciclo de alta, no preço que a gente está, o patamar de tese tem que ser diferente. A gente não vai considerar, não dá para considerar aquele final de agosto como referência de juros ou como referência de expectativa. O mercado agora está com uma expectativa melhor, isso a gente vai refletir nos números, tá? A gente, para falar a verdade, está muito, mas muito animado com o que está acontecendo aqui. A gente acha que o mercado vai estar ímpar para fundos imobiliários. Diogo, mas crédito? Nossa, crédito é uma bosta. Não, gente, não confunda taxa e rendimento. Os rendimentos, sim, estão menores, mas as taxas estão elevadas. E essas taxas elevadas não vão ficar elevadas para sempre. E quando a taxa cair, o preço vai subir. É só olhar como exemplo o Tesouro Direto. E é esse o reflexo que você vai ter na sua conta. Inclusive, vários fundos de papéis vão começar a se valorizar. Então tomem cuidado, escolham bem, porque também o crédito está começando a dar problema. Se você for olhar, nos últimos 6 meses, a gente viu inúmeras quantidades de loteadoras, construtoras e operações que começaram a dar uma espinhada entre o devedor, né, e o credor. Natural isso acontecendo em momentos mais difíceis. Do ponto de vista, hoje o Fed mostrou a garrinha, né? Falou assim, eu aguento no gogó, mas quando precisa eu arranco a faca. Não me chama muita atenção, porque o resultado do CPI dele, da inflação deles foi meio desastrosa, então ele precisava dar uma resposta mais aguerrida, e essa resposta veio, porque o que acontece? Né? O Fed é um cara que adora, ele aguenta muita coisa no gogó. Só que o que todo mundo espera é que quando precisa, ele tem que agir, e ele faz. Então, por que ele é tão eficiente do ponto de vista até antes? Mas agora esquece o que o Fed vai fazer, qual que é a consequência. O mercado americano está bem complicado. A questão de empregos lá, a questão de geração de empregos ainda está bem elevada, então ele vai ter que levar a economia a uma recessão para poder resolver, equalizar algumas questões. Inclusive as pessoas voltarem a trabalhar, os preços dos serviços baixarem um pouquinho, e isso vai demorar um pouquinho. Qual que vai ser o reflexo no Brasil? A taxa de juros lá pode influenciar aqui. O Brasil está num patamar muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma recessão lá nos Estados Unidos, uma possível recessão com uma forte indício de um aumento de taxa, forte indício de aumento de taxa, então já está aumentando, né? Forte indício de chegar a patamares acima de 4, ao mesmo tempo a guerra começa a ficar um pouco mais discursiva, né?
com risco nuclear, vamos dizer assim, colocando esse risco nuclear entre aspas, porque na verdade a gente não vê um risco nuclear. Na verdade, a gente vê dois países que cada um está se arrependendo da briga, e enfim, né, a Europa vai. E assim, a Europa vai começar a sofrer agora com as próprias sanções que fez para a Rússia, porque ela pegou uma matriz energética que vai depender totalmente desses nossos amiguinhos russos. E os caras não vão liberar. Então, assim, a situação está complicada. E o impacto numa cadeia global não é tão linear. E a gente viu algumas conversas assim, o que está acontecendo, né? O que acontecia no mundo globalizado? Aonde é mais barato produzir? Na China. Então, vamos produzir todo mundo na China. Aí você começa a ver que, puta, a China pode ter problema, visto o Covid. Dá para eu ficar dependendo 100% da China? Não. Vamos ter alguma visão, né? Vamos ter alguma visão em relação a um ativo. Vamos ter alguma visão e vamos colocar parte aqui próximo de mim. Ah, mas cara, mas eu não fico na dependência total. Então, o que vai impactar, ou seja, essa cadeia globalizada, ela vai migrar para uma igual o home office, né? Você tinha todo mundo no escritório, depois agora você tem o home office. E na verdade o que vai funcionar, na verdade, é meio a meio. Porque não funciona 100% home office. Por mais que muita gente de time de tecnologia acha que 100% home office funciona, mas, cara, para construir time não funciona. Para mim, 100%. Cara, time se faz com conversas, com diário, com convívio. E dá para fazer por internet? É óbvio que dá, a gente não. É a realidade, não vai deixar de fazer. Mas, cara, a proximidade das pessoas que você tem em algumas coisas é fundamental. O que eu tô falando? O globalismo, a globalização vai tender um pouco de regionalização. Isso que vai ser. Só que nessa mudança que vai ter, o impacto pode ser inflacionário, que ainda não está sendo sentido e que pode ser sentido. Por isso que as taxas vão ficar altas. Não é um momento assim, por mais que muita gente esteja tentando vontade de rasgar o biscoito ali, pensando no aumento absoluto de equity, de tijolo, de tudo mais, mas a gente ainda acha que é cautela nesse ponto. Eu acho que parte dos reflexos inflacionários dos mercados globais ainda não chegaram no Brasil. O Brasil está bem, né? A prova disso é que a gente não precisa, e assim, o Banco Central, na minha opinião, agiu como precisava, agiu conforme os números. A gente teve uma forçação de amizade inicialmente para ter uma deflação, mas depois disso, o restante dos outros dados, a recessão americana, que provou uma queda forte nas commodities, fez com que nossa gasolina baixasse, o diesel baixasse e outros aspectos principais da nossa economia, que é comoditizada, baixasse e a nossa inflação fosse mais segura, inclusive em patamares menores que o dos americanos, que a gente, enfim, não via há muito tempo. E a gente está muito mais acostumado a lidar com isso. A Europa está com problema e tudo mais. Então, assim, a gente está num patamar, ou seja, sei que você está doido para comprar tijolo. A minha visão é o seguinte: calma. Nem muito lá, nem muito cá. Os ativos também já começaram já embutiram vários desses otimismos no preço. Inclusive, tem muitos ativos que estão já no que eu chamo de prévia para queda, ou seja, já estão num patamar muito mais elevado que estavam no começo, preparados exclusivamente para essa queda de juros, que não vai acontecer tão rápido. E é isso que você tem que entender. Então, assim, a gente quer muito ver a carta, que eu acho que é uma das coisas que mais importa do Banco Central. A gente já esperava que iria ser mantido. Manteve os juros, manteu, né? Como diz os Faria Limers lá, os Faria Limers falou manteu, a gente vai manter, né, essa visão, mas a gente não acha que ainda é um ponto necessário. Diogo, você está muito animado com a queda, com as possíveis altas? Cara, dezembro, sim, pela característica do fundo imobiliário, de FINFAs e VPS, ser um público mais pessoa física, a gente acredita sim que vai subir forte, tá? Enfim, gente, a gente acha que está no momento legal, né? As taxas estão boas de crédito, o risco de crédito também está elevadíssimo, né? Tem um contraponto importante, então não dá para escolher qualquer crédito. Os ativos de equity, de tijolo, começaram a embutir uma queda que a gente acha que não existe ainda. Então, os preços ficaram maiores. Não existe motivo ainda, ou seja, não existe um motivo real que gerasse uma pressão vendedora. Então, assim, os preços estão inflados? Estão, mas
Por que alguém vai sair vendendo? Não tem um motivo ainda. Porque os outros ativos, né, quando começa a subir, o mercado já vai começar a falar assim, oh, peraí, você que está comprando renda fixa agora, as rendas fixas não estão tão atrativas, principalmente pensando que em provavelmente um ano, né, mesmo que não seja nos 6 meses que alguns analistas falam, mas um ano e meio, você já vai pensar numa pequena queda. Se for analisar pelo foco, a gente falou isso na segunda, é 2,5, então 11,25. Ainda em 2 dígitos, mas com alguns ativos aí, essa queda, mais um ganho patrimonial, de novo, fundos imobiliários passam a ser um cara bastante atrativo. Movimentações no mercado real, bem positivo também. Então, cara, passamos agora a ser. E, independente, assim, eu não quero falar independente do cara que ganhar, mas dependente do que for dito pós-eleição, do que for acordado pós-eleição, o mercado pode encaminhar para um otimismo um pouco maior. Lembrando que, de um lado, o otimismo é maior para o longo prazo e outra é um otimismo mais de curto prazo. Então, tomar esse cuidado aí, óbvio, em relação a essa situação.